Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje iniciaremos a unidade 3 do livrinho de vocês, exercendo o direito de reclamação. Para a gente exercer o direito de reclamação, eu vou mostrar para vocês dois gêneros textuais. Um já é conhecido por vocês. A gente pode fazer alguma reclamação por escrito através das cartas. As cartas vocês aprenderam na unidade 2, quando viram a carta da Patrícia para a avó dela e de Machado de Assis para a esposa. Vocês aprenderam que na estrutura carta tem o destinatário, ou seja, para quem estamos enviando a carta, e o remetente. Quem é o remetente? Quem está escrevendo essa carta. Deve conter, tanto do destinatário quanto do remetente, o endereço completo, cidade, sigla do estado, CEP. Por quê? Quanto mais informação se tem sobre o destino, sobre a pessoa para quem está indo a carta, né, que seria o destinatário, mais fácil é de encontrar a pessoa. E para que os dados do remetente, se eu não estou enviando para mim mesma a carta? Porque caso não encontre o destinatário, a carta volta à origem dela, que é para o remetente. Então, por isso a necessidade de conter os dois endereços com todas as informações. Vocês aprenderam também que, assim como todo tipo de texto, a carta deve obedecer uma estrutura. Que estrutura é essa? Local e data, vocativo ou saudação inicial. Vocês viram que viria o assunto, a despedida e a assinatura. Tia Luciana, por que essa então fala primeiro parágrafo, segundo parágrafo, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo? Por quê? Porque esse capítulo do livro de vocês, ele vai falar agora sobre as cartas pedindo, reivindicando os direitos, uma carta de reclamação. Então, para a gente fazer uma carta de reclamação, a gente tem que ter argumento sobre o que a gente está reclamando, sobre o que a gente está pedindo. Quando a gente fala eu vou reclamar algo, eu vou reivindicar algo, tá? Então, não é simplesmente reclamar. Vocês têm que ter noção sobre o que vocês estão reclamando, se vocês realmente têm razão sobre aquilo. E aqui na carta deixa claro isso. Olha, primeiramente, local e data, não mudou da outra estrutura. O vocativo ou saudação inicial, que vem acompanhado de um pronome de tratamento. Excelentíssimo presidente, caro síndico, querida diretora. Então, assim, desde o momento que a gente convive em sociedade, a gente tem os direitos e tem os deveres. Então, se a gente convive em escola, existe um documento na escola que é chamado regimento interno. Dentro da escola, os alunos possuem direitos e deveres. Se estiver ferindo algum de seus direitos, o aluno tem o direito de reivindicar, de reclamar o seu direito, mas também tem que ter razão sobre aquilo que está pedindo. O mesmo para a sociedade, existe uma lei na sociedade que chama Constituição Federal. Então, em cima dessa lei, a gente tem condição de reclamar, de reivindicar os nossos direitos, desde que a gente cumpra os nossos deveres. Isso serve para condomínios também, existem as normas do condomínio com direitos e deveres e assim por diante. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso através de uma carta, através de uma crônica que a gente escreve colocando o nosso ponto de vista. Mas vamos lá, vamos primeiro falar sobre a carta, que vocês já conhecem a estrutura. Coloquei, caro síndico, estou lá no meu condomínio escrevendo para o meu síndico. No primeiro parágrafo, eu tenho que deixar clara a intenção para o destinatário, ou seja, tenho que deixar clara a ideia, por que eu estou escrevendo essa carta para o síndico. Então, venho através dessa solicitar que se cumpra a ordem de silêncio após as 10 horas da noite. Lá no condomínio fala que após 10 horas da noite não pode ter barulho. Então, eu apresentei a minha ideia, apresentei a minha reivindicação para o destinatário, que seria o síndico, caro síndico. Venho através dessa pedir que se cumpra. Então, assim, eu tenho conhecimento da lei, eu tenho conhecimento que a partir das 10 horas não pode o barulho.
Aí vem o segundo, terceiro e quarto parágrafo, ou apenas o segundo parágrafo, ou o segundo e o terceiro, tudo depende da quantidade de argumentos que vocês possuem sobre aquele assunto. Agora eu vou argumentar, eu vou explicar porque eu estou pedindo isso, porque eu estou reclamando isso. Aí eu venho, segundo as normas de condomínio, sabemos que a partir das 10 horas não se deve fazer barulho, muitas pessoas trabalham no dia seguinte, acordam pela manhã, e eu vou argumentar aquele meu pedido, vou explicar porque eu estou fazendo esse pedido. E depois eu posso fechar ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto parágrafo, reafirmando a minha proposta. Então, certa de que atenderá ao meu pedido, visto que é uma norma do nosso condomínio. Então, assim, eu vou reafirmar, sintetizar a minha carta, falando de por que eu estou pedindo e que eu conheço a lei, do que se trata esse pedido meu. Fechei a minha carta, eu despeço e assino, certo? Então, essa seria a estrutura de uma carta de reclamação, diferente da carta que vocês viram na unidade 2, que só falava sobre um assunto. No caso, era a saudade que a Patrícia sentia da avó, era a saudade e o amor que Machado de Assis sentia pela esposa. Então, assim, é o mesmo tipo de texto? É. Porém, obedeceram estruturas diferentes porque são em situações diferentes. Uma eu estou apenas expressando os meus sentimentos, outra eu estou reivindicando os meus direitos. E para reivindicar os meus direitos eu preciso de argumentos sobre isso. E outro gênero textual também que traz essa unidade 3 do livrinho de vocês é a crônica. O que é a crônica? A crônica é uma narração sobre um fato atual, sobre um fato cotidiano. Eu posso simplesmente narrar a minha ida à escola e ressaltar o meu ponto de vista. Então, desde o momento que o escritor conta um fato cotidiano, expressando o seu ponto, chamando a atenção para o ponto de vista dele, é uma crônica. Então, a gente costuma falar que é um tipo de texto opinativo. Por quê? Porque ele dá espaço para o escritor colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. Antes de continuarmos com a parte de texto, nós vamos passar para a parte gramática. Eu vou explicar para vocês, é só o nome que é complicado. O que é fonema? Fonema nada mais é do que o som das letras. Ou seja, vamos lá para vocês entenderem melhor. Como assim? A gente tem que tomar cuidado com letras e fonemas. Por quê? Fonema é o som. Às vezes uma palavra apresenta um número de letras, porém não é o mesmo número de sons. Dá diferença entre o número de sons e letras. Vamos entender melhor como é isso. Ó, a palavra sapato, S-A-P-A-T-O. Então, apresenta quantas letras? Apresenta 5 letras. A gente escuta o som do S, escuta o som do A, escuta o som do P, escuta o som do A, escuta o som do T e escuta o som do O. Então, essa palavra aqui, ó, ela bateu com o número de letras e o número de fonemas. Já a palavra hebreu, olha aqui, hebreu, vocês ouviram o som da letra H? Eu não ouvi, eu já ouvi direto o som da letrinha E. Então, a palavra hebreu, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Porém, apenas 5 fonemas. Por que isso? Porque eu não escutei o som da letra H. Ela existe na palavra, porém não ouvi o fonema dela, não ouvi o som dela. Então, a palavra hebreu é uma palavra composta por 6 letras e 5 fonemas. A próxima palavra que eu trouxe para a gente analisar é a palavra complexo. Olha o X. O X teve som de KS, ó, complexo. Então, aqui já é um outro
Um outro ponto aqui, ó. Vamos ver quantas letras possui essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. E por que 9 fonemas? Porque o X, ele teve som de 2 letras, o KS, complexo. Então, quando eu tenho que observar o som das palavras para identificar quantos fonemas. Por que eu trouxe essa explicação primeiramente para vocês, para falar sobre o que trata a nossa unidade? Porque é justamente isso que fala. Encontro consonantal. Vocês já devem ter visto o ano passado o que é o encontro consonantal. Encontro de consoantes. Encontro consonantal, encontro de consoantes. Porém, tem consoantes que se encontram que a gente não classifica como encontro consonantal, que é o caso do dígrafo. Por que isso? Se são 2 consoantes, eu não falo que é encontro consonantal e falo que é dígrafo. Porque aí seriam 2 letras que formam um único fonema. E no dígrafo, por que eu não classifico que é o encontro de 2 consoantes? Porque nem sempre são 2 consoantes que fazem o mesmo som. Vamos lá para vocês terem noção, terem ideia do que eu estou falando. De maneira geral, cada fonema é representado na escrita por apenas uma letra, de maneira geral, mas vocês viram que nem sempre é assim. Por exemplo, do X lá em cima, ele representa o som do KS. A palavra lixo possui 4 letras e 4 fonemas. E a palavra bicho possui 4 fonemas e 5 letras. Por quê? O CH tem o som de X, bicho. Eu não escutei o C e não escutei o H, eu escutei apenas o xô. Então, ela tem 4 fonemas e 5 letras, porque o CH produziu apenas um único som. Quando isso acontece, eu chamo de dígrafo. Eu fiz a introdução do que é letra e o que é fonema para vocês entenderem a diferença de dígrafo com o encontro consonantal. O encontro consonantal, eu vou ouvir cada letra pronunciada. Por exemplo, prato, eu escutei o P e escutei o R. 2 consoantes se encontraram, o P e o R, prato. Né? Deixa eu escrever ela aqui para vocês, só para a gente registrar. Prato. Olha lá, o PR são 2 consoantes que se encontraram. Então, aqui eu tenho um encontro consonantal. E no caso do bicho, o C e o H são 2 consoantes, não são? São. Se encontraram, então eu tenho um encontro consonantal? Não. Aí que está a diferença. Quando eu tenho 2 letras fazendo apenas um som, eu tenho um dígrafo. Ah, tia Luciana, você falou 2 letras e não 2 consoantes. Por quê? Porque tem o caso dos dígrafos vocálicos. Vocês vão entender. Vamos seguindo aqui a nossa leitura para vocês entenderem o que eu estou falando. O LH, LH, apenas um som, é dígrafo consonantal. O NH, o CH, o RR, você escuta apenas um R. O SS, o QU e o GU. Como assim? Por exemplo, a palavra, deixa eu escrever aqui embaixo para vocês entenderem. Deixa eu escrever aqui porque ali eu acho que não dá. A palavra queijo. Queijo. Eu escutei que, eu escutei apenas o que aqui com o QU, não foi? Apenas o som do que. Então, é considerado um dígrafo. E agora o QU, quando eu usar a palavra quando? Olha aqui, também é QU. Mas por que esse QU não é dígrafo? Porque eu escuto o som do U, quando. Então, ele é dígrafo apenas quando vier antes da vogal E ou I.
Vocês aprenderam lá na alfabetização de vocês, quando a gente aprende K, Ko, Ku, por que a gente não aprende o que e o ki? Para dar som de que e ki, a gente usa QU e QI. O mesmo para o G também. Ga, Go, Gu. Vocês não aprendem o Gé e o Gui. Por quê? Porque para dar o som de Gé e Gui, a gente usa GU ou GI, certo? Então, quando tiver apenas antes da vogal E ou da vogal I, é dígrafo. Das demais vogais, não. Das demais vogais, não é considerado como dígrafo. O QU e o GU. O mesmo para o SC, por exemplo, na palavra crescer, você não fala crescer, você fala crescer. Priscila, você não fala Priscila ou piscina, você fala piscina, você escuta apenas o som do si, no caso dessa palavra que eu dei o exemplo para vocês. Então, na hora de identificar um dígrafo, vocês têm que se atentar ao som, ao fonema. Vocês vão observar se aquelas duas letras juntas formaram um único som. Por que eu falei letras e não falei duas consoantes? Olha aqui o caso do U junto com a consoante G. O U é vogal, então não poderia falar que são duas consoantes para fazer um único som. São duas letras, porque pode ser uma vogal e uma consoante. Que é o caso, esses são os dígrafos consonantais. E os dígrafos vocálicos, tia Luciana? O livro de vocês nem trouxe, mas eu trouxe para vocês porque existe, vocês também vão aprender ao longo da vida escolar de vocês. É o tampa, canto, tempo, é o AM e o AN, em, EM e em, EN. Por quê? Porque eu tenho o som do A com o tio em cima. Ó, tampa, eu escutei o A vocálico, ó, em, in. É a mesma coisa de eu escutar a vogal com o tio em cima dela. Por isso que é considerado como um dígrafo. São duas letras representando apenas um som. Aqui explica a questão do GU e QU, que foi o que eu falei para vocês. Então, pessoal, isso é o que traz a unidade 3 do livro de vocês. Os tipos de texto, opa, acho que eu passei demais. Os tipos de texto, que são as reivindicações, passei mesmo, deixa eu voltar aqui. Exercendo o direito, o primeiro texto vocês vão encontrar uma crônica, logo em seguida vão encontrar uma carta de um morador reivindicando seus direitos para a associação de moradores daquele bairro, vão realizar a interpretação dessa carta e dessa crônica. Logo em seguida vem o momento ortografia, já entra diretamente em dígrafo. Eu expliquei apenas o fonema e o encontro consonantal para vocês entenderem a diferença com o dígrafo, tá? Então, não tem necessidade de copiar a explicação que eu passei para vocês, apenas expliquei para que vocês realizem os exercícios. Então, vocês vão fazer a interpretação da crônica e da carta e também realizar as atividades sobre dígrafos até a página 58 do livro de vocês. A 59 a gente vai começar na próxima aula. Então, com a aula de hoje, com a explicação da aula de hoje, vocês vão realizar as atividades até a página 58. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Até a próxima aula.